Você presta atenção naquilo que Deus tem para nós essa noite. Vamos para a palavra de Deus. Quantas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus, coisas especiais, obrigado, coisas especiais e às vezes difíceis, em que por nossa própria condição, intelecto, capacidade, não teríamos condição para isso. Quantas vezes nós olhamos onde nós chegamos e de onde viemos, a história da nossa família, a história da nossa casa, e onde Deus nos colocou e aonde Deus ainda quer nos colocar. Esta é uma observação que nós precisamos fazer para a nossa vida, porque às vezes nós nos esquecemos das promessas que fizemos para Deus. Nós cobramos de Deus, mas às vezes nos esquecemos das promessas que fizemos para Deus. E ninguém pode enganar a Deus, ninguém pratica o ato de ludibriar ao Senhor. E Deus nunca será enganado, trapaceado. E o desejo de Deus não é que os seus filhos sofram, não é que os seus filhos pereçam. O desejo de Deus é que todo aquele que se achega para Ele, seja por Ele abençoado. A guia ou o guia do sucesso da nossa vida, do crescimento espiritual, intelectual, conjugal, familiar, financeiro, está baseado na palavra de Deus. Lendo a palavra esta semana, falando com Deus, o Espírito Santo soprou meu coração sobre um moço que recebe um presente extraordinário de Deus, extraordinário. E o seu nome é Salomão. Ele recebe um reino. Talvez ele não tivesse nem condições de assumir o reino devido à sua linhagem, pelas coisas que aconteceram, mas Deus prometeu e Deus cumpriu sobre a vida dele. Ele já começa o reino, antes dele assumir como rei, já tem uma revolta. O seu irmão Adonias levanta e tenta se declarar rei, e é uma coisa terrível, mas Deus confirma, através da vida de Davi, o seu pai, o reino. Esse menino assume o governo de Israel. A primeira palavra que o pai dele dá para ele não é outra coisa a não ser o pai dele dizendo para ele: seja homem. Primeiro conselho que o pai dá para Salomão é: seja homem. Homem na essência, homem de responsabilidades, homem que honre a sua palavra, homem de postura. É a primeira coisa, porque um rei que não honra a sua palavra, como é que pode ser? E este moço, ele assume e ele faz coisas tremendas. O seu pai deixou a planta do templo para ele, tudo certo, deixou os tesouros para que ele pudesse construir o templo. Ele não teve guerras. Ele começou de uma maneira extraordinária. No livro de Crônicas, capítulo 1, precisamente no verso 7, ou do verso 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra,
nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Que coisa! Um moço que assume o reino de Israel e com um coração extremamente devoto a Deus, um coração limpo, um coração 100% Jesus, vamos colocar aqui Deus, né? Um coração voltado para o Senhor. Ele consagra, ele assume o reino, e na consagração do templo também, ele faz a sua oração, e Deus pela segunda vez aparece a ele, mas aqui quando ele está no início do seu reino, ele está trêmulo, ele está preocupado, mas o coração de Salomão é um coração perfeito, é um coração que a Bíblia chama aqui de primeiro amor. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei do Espírito Santo falando para João, quando revela numa das igrejas das 7 cartas à Ásia, ele diz: olha, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. É uma das grandes dificuldades da nossa parte, quando a gente começa as coisas de Deus, e no transcorrer do tempo, nós nos esquecemos quem é o dono da vida, quem é o dono da bênção, quem é o dono da nossa casa. Se Deus não permitir, a gente não consegue terminar o culto vivo. Se Deus não permitir, a gente não vai chegar em casa. Se Deus não permitir, a gente não levanta amanhã. A vida e a morte, Deuteronômio escreve, estão diante de Deus. E nós precisamos lembrar disso. E esse moço, ele começa muito bem. Perceba que ele não faz um pedido egocêntrico. Ele é o rei mais poderoso daquela época. Os outros reinos não ousavam, porque Davi, seu pai, deixou um rei fortalecido, deixou um rei estabelecido. Ainda que Salomão fosse novo, as pessoas olhavam e sabiam que o Deus de Israel era um Deus terrível. Jacó, quando está a fugir do seu irmão Esaú, e quando ele está orando, ele vai orar num lugar, e naquela noite, quando ele está ali tendo um sonho, ele vê uma escada, ele sente a presença de Deus. Ele acha que ele teve um sonho. E quando ele acorda, ele diz assim: como é terrível este lugar. Isso quer dizer, a tua presença é tão magnânime. A presença de Deus nos constrange. A presença de Deus nos aquebranta para os que são espirituais. A presença de Deus nos faz humilhar, chorar, quando a gente sente o seu Espírito. Eu não sei se você ainda sente a presença do Espírito. Há momentos que a gente está orando sozinho, e entra aquela brisa no quarto sem nenhuma janela aberta. A presença de Deus. Os problemas param ali. As dúvidas, dificuldades param ali. Porque a sua presença é forte. Esse moço, ele recebe a presença de Deus como Jacó. O próprio Deus fala com ele: eu vou te dar sabedoria para o que você me pediu, e vou te dar a mais. Você não pediu vida longa, você não pediu vitória sobre os teus inimigos, riquezas. Você pediu sabedoria para cuidar daquilo que é meu, nem para cuidar daquilo que é seu. Você só disse que você queria sabedoria para cuidar das coisas que são minhas.
eu vou te dar. Eu vou te dar sabedoria para cuidar deles. Eu vou te dar toda a sabedoria, todo o conhecimento. Mas eu vou te dar também riquezas, que eu nunca dei para rei nenhum. E depois de você também não vou dar para ninguém. Uma oração. Uma oração de um moço com o coração limpo. Com um coração sincero. Certas orações com o coração correto, com a motivação certa, e Deus que assiste a nossa vida, muda a circunstância. Por isso que Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome é poderoso, orar é poderoso, é poderoso. Esse moço constrói o templo, esse moço começa a ganhar fama, e a sua fama percorreu internacionalmente. A sabedoria de Salomão era e foi inigualável. Nunca, nenhum outro homem sobre a face da terra conseguiu alcançar 50% da sabedoria de Salomão. Igual a ele, nunca houve homem tão sábio. Porque a sabedoria que ele recebeu de Deus. Ele recebeu uma porção diferenciada de sabedoria. Deus lhe deu sabedoria e entendimento para tanta coisa, a ponto de que os reinos da terra o admiravam. Aonde Salomão colocava as mãos, as coisas prosperavam. A sua sapiência começa quando duas prostitutas estão brigando por causa de um filho, porque uma deitou sobre a outra, morreu, e a que estava mentindo, justo aquela que deitou-se morreu, questiona dizendo, esse é meu filho, e as duas dizendo, é meu, ele falou, é seu, então tá, me dá uma espada. Falou, bom, já que as duas são mães, então eu vou cortar a criança no meio e fica metade para cada uma. E a verdadeira mãe disse, por favor, faça isso, não, deixa para ela então. E a outra disse, por mim tudo bem. Sabedoria de Deus. Ele disse assim, entrega a criança para essa, porque essa não é mãe. O amor dessa aqui se provou. Ela preferiu não ter perto do que deixar matar. Isso é sabedoria. Esse homem ganha riquezas fora do contexto, dada pelo Senhor. E o tempo foi passando. E ele sobrepujou em conhecimento sobre a terra. Ninguém ousava desafiar Salomão em nada. E havia uma mulher sobre a face da terra. O seu reino era conhecido como o reino da inteligência. O seu reino era um reino de pedras preciosas, de ouro. De lá vinha o ouro de Ofir. Essa mulher, ela era dotada de grande inteligência. E segundo a Bíblia Sagrada, essa mulher, ela ouviu dizer, nos cantos da terra, que havia um homem em Israel que tinha conhecimento de tudo que se perguntasse. E que o Deus da terra de Israel o prosperava em tudo também. E os homens daquela época acreditavam que havia um Deus para cada território. Então, quando ele saía do seu território e entrava em outro território, acreditavam os homens, não os de Israel, que ele estava sujeito à divindade daquela nação. E esta mulher é descrita na Bíblia como a rainha de Sabá, inteligentíssima, riquíssima, de uma sapiência muito forte. E ela procura e tem informações que este homem, ele é rico, ele é inteligente, ele é poderoso em palavras, não há enigmas que ele não saiba, ciência da matemática, da filosofia, conhecia tudo, ele era forte demais. E ela sai da sua terra, vai ver se o que falam dele é verdade. 1 Reis, capítulo 10, é o texto base para nós. 1 Reis 10, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo,
com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e lhe disse tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar-se de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato de especieiros e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavéses de ouro batido. 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou à cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras,
e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fios de linho. E os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11, de 1 a 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Puxa vida, recebeu um presente de Deus, recebeu algo que nenhum outro homem recebeu. Para vocês terem uma ideia, essa madeira almugue é comentado por alguns como uma madeira. Se você conhece sândalo, nós tivemos a oportunidade uma vez de comprar sândalo natural. Aquilo perfuma a casa por muitos anos. Olha, acho que deu uns 3 anos em casa. Uns 3 anos ou mais. A pessoa estava vendendo e a gente comprou e colocou. Fernanda colocou no guarda-roupa. Aquilo incendiou assim a casa de cheiro gostoso, um perfume natural, algo extraordinário. Esta madeira aqui, que não tinha em Israel, foi uma das madeiras, supõe-se que é o sândalo branco da Índia, região de onde esta mulher veio, e veio de lá toda essa madeira que Salomão usou para fazer os balaústres de madeira do templo e também para a casa dele. Agora você imagine o templo, o cheiro, imagine a casa do rei. Isso era coisa extraordinária, coisa de gente altamente milionária da época. Você tem um perfume natural por tempo indeterminado, e não é algo fabricado em laboratório. É obra da natureza, é algo que Deus fez. Esse Salomão, ele recebe isso daquela mulher como presente, e ele faz essas coisas com material. E no relato que nós lemos aqui, a gente vê que Salomão ele era um homem empreendedor. E na sua questão de empreendedor, ele negociou acordos com várias nações. Ele era inteligente, Deus deu sabedoria para ele. Ele criou uma força naval que Israel não tinha, porque Israel não era margeado pelos oceanos ali. Então ele, com a sua sabedoria, criou uma força naval e contratou os fenícios, que eram experientes, e deu a eles a questão de administrar a força naval que ele tinha. Era o império mais poderoso sobre a face da terra. Porto, o mundo negociava com Israel. O comércio internacional de Israel com as outras nações encheu os cofres de Salomão. O reino de Salomão se tornou conhecido internacionalmente. Não houve outro rei que assim se tornou. Numa dessas viagens, quando você leu comigo aqui, quando as naus estão trazendo material que elas levavam às nações, compravam de Israel, ele negociava com as nações, ele recebeu de Deus uma sabedoria fora do comum. Os barcos não voltavam vazios, e numa dessas viagens, a Bíblia registra que ele traz 420 talentos de ouro.
isso dá o equivalente a 16 toneladas de ouro para ele. Esta é uma das formas que a gente vê como o reino de Salomão se estabeleceu. E esta mulher, quando vem, ela lhe dá presentes, especiarias, traz ouro para ele também. Outra coisa que a gente nota no relato de Reis é que a inteligência de Salomão, a riqueza de Salomão, parece-me que começou a fazer algumas coisas um pouco diferentes. Ele traz búzios, ou seja, macacos e pavões de outras terras. Crê-se que Salomão tinha um zoológico particular para ele. Veja aonde este homem conseguiu chegar. Ele tinha uma inteligência, uma riqueza fora do comum. Essa mulher vem e lhe traz 120 toneladas. Ou seja, no caso, ela traz 120 talentos, que dá 4,5 toneladas de ouro. Ele já não tinha problema com ouro. De presente ele ganha da rainha de Sabá mais isso. E essa mulher deseja perguntar a ele tudo que ela tinha. E ela era uma pessoa extremamente inteligente. Ela perguntou tudo. Ele respondeu pergunta por pergunta. Revelou a ela coisas que ela jamais imaginava na questão da inteligência. E ela se encantou com as refeições do palácio. As refeições do palácio, não há no mundo restaurante como a comida do palácio de Salomão. Está escrito aqui na Bíblia que os servos de Salomão e a mesa de Salomão era composta de taças de ouro, talheres de ouro. A alimentação de Salomão era nível hard, algo fantástico. As roupas e as condutas dos empregados de Salomão eram coisas extraordinárias, uma educação de uma fineza tremenda. Era algo fora. E a riqueza que tinha sobre as mesas encantou aquela mulher, a ponto que ela ficou fora de si, porque sendo ela trilionária e servindo a sua divindade lá na sua região, ela encontrou, de fato, descobriu que Salomão era muito mais daquilo que disseram para ela. Ela lhe deu presentes. E Salomão, que não era nem trilionário, não sei nem como fala, ele deu para ela presentes naturais que ele quis dar, e diz a Bíblia que tudo que ela quis, ele também deu, porque problema financeiro Salomão não tinha. Ele não tinha problema financeiro e nem problema de inteligência. Ele mostra para ela um caminho, uma passagem do palácio para o templo, que só o rei e a sua corte podiam para ir para o templo. E esta mulher, a rainha de Sabá, ela vai até lá e ela o observa de longe adorando o Senhor. Ela fica encantada, porque os sacrifícios de Salomão para Deus não era ofertinha, não era uma coisa comum, e não é porque ele tinha agora, porque a gente lê lá em 1 Crônicas, em 2 também, que antes dele ter, ele já faz, ele aprendeu com o pai dele. Então, ele não tem esse problema, quanto mais ele dá, mais ele recebe. Isso não é uma coisa de agora. Ela se encanta com os sacrifícios que através dos sacerdotes ele faz. Basta a gente ver na consagração do templo quanto se foi feito de sacrifício para consagrar o templo. Aí a gente tira por base. Olha, que aquilo foi na consagração do templo. Posterior a isso, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí, você observa, depois que ela vai embora e lhe dá presentes, ela também lhe dá presentes, que o escritor ele deixa registrado algumas coisas que ele fez ali, escudos chamado paveses. Ele fez 300 escudos e 200 paveses. Só que o camarada começou a fazer algumas coisas não tão
boas assim. Paveses são escudos que pegam da cabeça aos pés, de maneira que o inimigo não consegue atingir o soldado. Só que Salomão foi mais longe. Como o ouro para ele não é problema, ele faz 200 escudos de ouro batido. Ostentação. Como que funcionava? Esses 200 paveses eram da sua guarda pessoal. Então, quando o sol batia e Salomão andava, aquilo ofuscava. Não houve reino na terra, nenhum rei que teve essa majestade nessa proporção. Ele também manda fazer escudos, não, a mais do que os paveses, e neles ele também usa uma grande quantidade de ouro. Porque eles já não tem mais onde gastar. Com o que gastar? Na verdade, até teria. Se ele usasse a sabedoria para o bem, ele perceberia que gastar tudo aquilo de ouro para fazer escudo de ouro, talvez servisse para alguma coisa diferente, para os necessitados. E na verdade, querido, ele se perdeu com tanta coisa. Com tanta coisa. E um dos perigos de viver nesse tipo de coisas na vida é que a gente começa a não dar mais valor para as coisas. Quando a gente começa a não refletir, a gente começa a não valorizar. Vem fácil, vai fácil. Você vai numa padaria, comer um lanche, numa pizzaria, e você vê pessoas que pegam um prato de salgado, uma panqueca, que pegam um prato de frios, a gente viu isso outro dia, uma tábua de frios. Alguns jovens que papai deve bancar, mamãe deve bancar, pediram uma tábua de frios desse tamanho, comeram acho que um tanto assim, e ficou um tanto assim de frios, jogado fora. Perdeu a noção, já não faz mais, não faz sentido para eles. Salomão, ele já não tem mais esse entendimento. E esse é um perigo, porque da gente viver nesse tipo de situação, porque a gente começa a não dar mais valor às coisas que Deus nos dá. A bênção pode virar maldição. E depois de um tempo, a gente já não dá valor algum. Algumas coisas a gente valoriza pouco. A salvação é uma. Ministério é outro. Vida com Deus é outra. Posições que Deus nos põe é outra. Talento que Deus nos dá. Algumas coisas parece que sobrepujam e ofuscam o dom de línguas, a adoração, a vida no altar, o templo. O templo já não precisa ser santificado mais. A gente já começa a ter ações condicionantes. Salomão começou a ter ações condicionantes. Não é que ele não sabia da lei de Deus, ele sabia. Só que chegou um tempo na vida de Salomão que as coisas ultrapassaram a valorizar um pouco. Ele, de fato, ele já não valorizou total. Eu fiz uma leitura com você do declínio dele, porque ele se perdeu. E sabe, irmãos, isso se aplica tanto nos tesouros espirituais da nossa vida, quanto nos tesouros materiais. É quando a gente não para pensar que o mesmo Deus que dá, Ele também nos dá liberdade para fazer bom ou mau uso. Eu não encontrei
Deus colocando a mão sobre Salomão e o impedindo de fazer o que ele quis fazer. Mas um problema, o que Deus deu para ele, no seu coração, ele resolveu fazer do jeito dele. Às vezes a gente não para pensar e pega o nosso livre-arbítrio e a gente resolve fazer do livre-arbítrio o que a gente quer. Ok, perfeito. Deus deu essa liberdade. O que Deus espera de nós? Que você o honre, que você obedeça a sua palavra, que você coloque a Ele em primeiro lugar. Está escrito na palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Salomão, ele se perde num ponto que os tesouros espirituais para ele começaram a ficar em segundo lugar. Quando? Quando ele começa a abrir mão dos princípios. Quando ele começa a abrir mão da ética. Quando ele começa a abrir mão dos valores de um rei. Estava escrito por Moisés o que um rei não devia ter. Ele fez exatamente o contrário. O homem mais inteligente. Por que Salomão precisava de 500 escudos no total? Ele gastou 1 tonelada de ouro para fazer escudos. Ele fez um trono de marfim coberto de ouro. Nenhum outro rei teve isso. Por que ele precisava de taças de ouro? Quem que deu o trono para ele foi Deus. Mas de repente ele começou a fazer coisas que o Senhor disse: não faça. Quando o rei se levantar, não tome esta posição, não multipliques para si cavalos, cavaleiros, não desças ao Egito para adquirir cavalo, não adquira mulheres fora de Israel, e muito menos aumente mulheres sobre a tua vida. Tudo isso ele sabia. Por que ele precisava de cavalos e tantos cavaleiros? Por que ele precisava de 700 esposas e 300 concubinas? Inteligente. Ninguém ousava ser mais inteligente que Salomão. Não havia sobre a face da terra, isso já está explicado, falado, está registrado. O homem mais inteligente da terra começou a perder para ele mesmo. O homem mais inteligente da terra começou a ser influenciado pelo egocentrismo do seu coração e se esqueceu que Deus, quando apareceu para ele de noite, disse assim: como você me pediu isso, eu vou te dar isso, 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 e vou te dar riquezas. Não era para ele ter feito as coisas que ele fez, mas ele começou a ir por esse caminho. Ele multiplicou cavalos, ele multiplicou esposas, ele multiplicou ouro. E o verso 20 de Deuteronômio capítulo 17 diz assim, que ele não deveria perder a humildade. Quando Deus fala no Deuteronômio 17, precisamente no verso 20, chama a atenção que não se deve perder a humildade diante do Senhor. Ele perdeu a humildade do Senhor. Isso é uma queda luciferiana. Isso é um engodo, um engano do diabo. Eu tenho já alguns anos de evangelho. Conheci da adolescência até os dias de hoje cantores famosos que, da mesma maneira que cresceram no mundo gospel, mundo evangélico, tiveram uma decadência terrível, porque começaram a ir por caminhos, e alguns são carreiras meteóricas, começam bem, escândalos estouram, terminam mal, porque perdem a humildade. Alguns, muitos deles, você quando vai falar com eles, outro dia um pregador,
conversava com um pastor, não vem ao caso, conhecido no Brasil. Ele foi convidado a pregar num lugar e essa pessoa perguntou para ele: quanto você vai me dar de oferta? A pessoa lhe disse assim: eu vou lhe dar 3 mil reais. Ele disse: por 3 mil reais eu prego na minha cidade e não saio. Irmãos, uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, a pessoa dizer que ele não sai da cidade dele para ir pregar, para numa noite ganhar 3 mil reais. Isso está errado, isso está fora da palavra de Deus. Salomão, ele entrou por esse caminho. O verso 20 de Deuteronômio, capítulo 17, chama a atenção que ele não deveria perder a humildade. E às vezes, querido, é um perigo para nós. Eu repito, para nós, com as coisas que Deus nos dá, dinheiro, fama, carro, emprego, casamento, filhos, um templo grande, um ministério expoente. Quando a gente perde a humildade, é quando a gente começa a dizer: esse lugar não é mais para mim, esta casa não comporta. Ouvi isso outro dia. Quem estava comigo ouviu, quando alguém disse assim: esta igreja não serve mais para mim. Por quê? Porque as minhas mensagens são muito maiores para esta igreja. Esta igreja não capta, ela não tem maturidade para ouvir as minhas mensagens. Eu pensei que a mensagem viesse de Deus, porque esta palavra, por exemplo, que eu estou vos pregando, eu estou debruçada sobre ela desde segunda-feira à noite. E quando eu saí da escola bíblica de hoje, eu fiquei em casa, debruçado até agora, 17 horas e 20 minutos, porque eu tremo e tremo quando chego aqui, porque eu não tenho nada para falar de mim. Nada do que a gente tem é nosso, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Os nossos filhos vêm do Senhor. O carro que a gente tem vem do Senhor. Nós enxergamos, andamos, tomamos água hoje. Nós vamos voltar para casa porque Deus nos deu isso, queridos. Porque eu toco bem, porque eu falo bem, porque eu tenho um talento. Cuidado com os talentos, porque o Deus que dá o talento é o Deus que vai cobrar também do talento. Tem as parábolas do talento: a quem muito Deus dá, muito Ele vai cobrar. Salomão começou a pegar a inteligência que Deus lhe deu para benefício próprio. É um perigo quando a gente começa a achar que a nossa inteligência, ela é nossa. Aí a gente não precisa mais de pastoreio, a gente não precisa mais ouvir conselho, a gente não se sujeita mais a uma repreensão, a gente não se sujeita mais a uma disciplina. Eu não me sujeito mais à presidência da denominação, eu não preciso de mais um pastoreio de pastores, porque eu não preciso mais. Eu sou o Kleber Flauzino, eu tenho um nome. Ora, eu tenho um nome que Deus deu. Sem o Espírito eu não sou nada. Quem não sabe sentar para ouvir está em queda, vai cair. Quem tem problema com isso vai cair. Eu repito, vai cair no laço. Vai chegar uma hora, como disse aqui a palavra, que a gente não tem mais noção. Quer ver o sexo descontrolado como é? Transa com 1, transa com 2, transa com 3, transa com 4, transa com 5, vai para motel, sai, transa no carro, uma noite é um, outra noite é outra, e vai, e já perde a noção, porque aquilo é compulsivo, é como droga, sabe? Ganhar dinheiro às vezes se torna como uma droga, é como alguém que não tem controle sobre as coisas, é quando alguém não tem mais domínio, aquilo passa a ser compulsivo sobre ele. O Espírito Santo não tem mais domínio sobre a minha vida, seja sexo, seja droga, seja dinheiro, seja poder, seja eloquência, seja o status, seja o que for, eu não me sujeito mais, aquilo me consome. Salomão foi tocado por isso. A gente não tem mais limite para as coisas, a gente se desvia da palavra, a gente se desvia do ministro, a gente se desvia do profeta, a gente se desvia do centro da vontade de Deus. Eu acho, eu penso, vai ser assim. Este homem, ele caiu. Ele teve tudo.
foi levantado pelo Senhor. Israel não deveria ficar isolado na comunidade internacional. Não foi isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, crente, essa noite. Nós não fomos e não somos para ficar isolado do mundo. Deus não nos salvou para nós sermos isolados do mundo, nem para sermos arrogantes com o mundo, nem para que a gente se sobreponha em orgulho sobre o mundo. Israel deveria de ser luz para os gentios. As suas negociações deveriam de ser tocadas em luz onde eles andavam. Não era que eles não poderiam se relacionar comercialmente, mas era necessário que eles se mantivessem separados dos pecados das nações. Jesus disse isso muito bem. Pai, eu não os peço que tires do mundo, mas os livre. Não é que você não pode fazer academia. Deve. Não é que você não pode ir à praia. Não é que você não pode ir ao cinema. Não é que você não pode pedalar. Não é que você não pode ir ao shopping. Você precisa se comportar como luz. A gente precisa se comportar como luz. Ah, todo mundo veste, todo mundo fala. E você é quem? Nós somos quem? O problema de Salomão, às vezes é o meu problema. Está dando tudo certo. Mara, total. Está tudo bem, está tudo tranquilo, o carro está com combustível, o cartão de crédito está com limite, estou com saúde, estou legal, beleza, estou empregado, está tudo certo, as crianças estão bem, a Fê está legal, está tudo bem e tal. Não, essa palavra vem depois. Depois eu leio, depois eu estudo. Não, cuide de oração. Não, tem mais o que fazer, pô. Ah, Deus entende. Deus entende, né? Só que eu não me esqueci que aquela porta de emprego eu não merecia. Aquela formação na minha faculdade eu não merecia. A minha capacidade intelectual não é nada. Não é nada. Tem muita gente melhor do que nós no intelecto, não tenha dúvida. Tem muita gente melhor do que nós no intelecto. Mas foi Deus quem colocou você lá. Quando eu fui prestar o concurso, eu era um menino. E eu me lembro até hoje. Eu já contei isso aqui. Que eu liguei para uma profeta que eu tinha e disse: irmã, eu queria prestar esse concurso, queria passar e tal. Ela falou assim, ela falava: meu filho, você quer passar para quê? Eu disse: eu preciso estudar, sou o filho mais velho, as coisas são difíceis, tal, e faculdade. Ela falou assim: você está estudando? Eu disse: estou, irmã Margarida. Estou sim. Ela disse assim: bom, se você está estudando, eu vou orar. Que seja feita a vontade de Deus. Ela disse: mas eu vou te falar uma coisa, meu filho. Nunca se esqueça para onde você está indo. Quem te colocou lá. Não se contamine. Ela falou: você sabe que você está indo para a cova dos leões, né? Eu falei: eu sei. Não sabia nada. Era pior do que eu imaginava. Ela disse: não se esqueça. Deus vai permitir que você vá para lá. Porque você está dizendo que estudou. Você é filho de Deus, eu te conheço. Não confunda. Você não é igual a eles. Na minha trajetória, não foram poucas, não. E também não fui tão perfeito assim. Misericórdia pura. Às vezes, eu me lembro que quando eu prestei o concurso, eu era menino. Tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Aqueles concurseiros profissionais olhavam para mim assim, concurseiro de 10, 15 concursos, que não estudo nada, tudo preguiçoso, fica só dando dinheiro para o Estado, tudo concurseiro que não estuda. Eu vejo um monte de que não estuda, quer passar, pô. Chegava para mim e falava assim: e você, garoto? Falava assim já como se fosse, você, quantos anos você tem? Aí você está ali, né, meu? Eu tenho 18 anos. Ih, é seu primeiro concurso? Esquece, não vai passar. Eu estou no quarto, eu estou no quinto. Eu ouvi aquele negócio e falava assim: está amarrado, está repreendido, está amarrado, está repreendido. Eu falei: é tal. Prestei o primeiro. Passei.
No curso de aperfeiçoamento, primeiro. No curso de promoção, primeiro. No curso para classe especial, primeiro. Quem vai discursar na formatura? Kleber. Deus é quem nos põe em alguns lugares. A gente confunde e acha que a gente é dono do cargo. Dono. Tô legal, cara, tô mandando. Tô patrão. Né? A malandragem fala, tá patrão hoje, hein? Tô com tudo, tô com a tocha. Tá bombando, o cara tá mandando, velho. Tá mandando? Tá mandando nada. Esse homem aqui mandava. Esse homem aqui tinha inteligência. Esse homem aqui tinha dinheiro. Mas ele começou, quando se relacionou com outras nações, ele não soube filtrar. E essas coisas foram entrando no coração. A ponto do que a gente viu. As nações não conheciam Deus de Israel, mas Israel conhecia o seu Deus. Eu quero fazer aqui uma referência com você. O mundo não conhece o seu Deus, os mundanos não conhecem o seu Deus, os idólatras não conhecem o teu Deus, nem a tua Bíblia, mas tu conhece. Nós conhecemos. E quando a gente se rebela, e quando a gente desobedece, e quando a gente peca, não é inocência. É consciente. Quando eu falo, quando eu xingo, quando eu faço, não é inocência, é consciência. O que não falta nessa casa, por exemplo, é ensinamento da palavra. Estamos estudando o livro de Jeremias, vem meia dúzia quinta-feira, porque isso não quer entrar na cabeça de alguns, mas isso não muda a palavra. Crente conhece a Bíblia, ainda que seja por ouvir. É que a gente insiste. Este homem, ele sabia o que ele não tinha que fazer. Aquela circulação de mercadoria estrangeira veio acompanhada de ideias estrangeiras. Irmão, passe pela catraca do ônibus, mas não pegue as influências de quem está dentro do ônibus. Quem entendeu? Vá ao supermercado, compre o que você tem que comprar, vá à academia. Relacione-se na escola, na faculdade, com seus amigos, mas não fale igual a eles. Não traga para a tua vida vestuário igual deles. Não queira viver igual a eles, porque você conhece o seu Deus, eles não conhecem. Você sabe que o teu Deus, o nosso Deus, ele exige de nós santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, não gostei, problema seu, problema meu. Está escrito. Salomão, Deus não impediu que ele pecasse. Amém, igreja? Deus não fez nada para ele não pecar. Pelo contrário, Deus também não retirou a sabedoria sobre ele. E é isso que me assusta. Porque geralmente a gente tem outro pensamento. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Deus vai permitindo que a gente faça o que a gente quiser. Eu só não posso reclamar das consequências. Todo homem que começa a acender vela para o lado errado não pode reclamar quando a família acaba, quando a esposa descobre. Toda mulher que começa a fazer coisa errada não pode reclamar quando o marido descobre. Todo jovem que entra pelas drogas sabe que a droga é errada, não pode reclamar quando vicia. Todo pastor que se torna corrupto, se torna soberbo, não pode reclamar quando perde o ministério. Assim, os conceitos de religião e adoração, as nações não sabiam. Salomão acabou influenciado pelas esposas e cedeu à idolatria. O homem mais rico, mais poderoso, mais inteligente, na velhice, trouxe para a sua vida práticas idólatras. Não é pecado a gente, irmão, ter dinheiro, nem herdar e nem ter. Gênesis 24 fala sobre isso. Não há nada de errado em ganhar dinheiro honestamente, mas amar o dinheiro e viver apenas com o propósito de adquirir riqueza é pecado.
1 Timóteo 6, de 7 a 10. Esse é um grande problema. Quando o dinheiro toma lugar da adoração, toma lugar do sacrifício, toma lugar do culto, toma lugar da oração, eu vou ganhar dinheiro. Só não posso esquecer que tem um devorador aí que eu estou fora da proteção. Eu sou dizimista. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ficar rico, não é pecado trabalhar, mas é pecado amar o dinheiro. Salomão começou a amar o dinheiro. Para que fazer 500 escudos de ouro? Para que ter tanto cavalo? Para que ter tanta taça de ouro? Para que ter que tomar uma taça de ouro? Para ter, para ostentar. Isso aqui foi entrando. No mundo daquela época, o povo de Israel olhava para Salomão. Olha o poder de influência que a gente pode trazer para dentro da nossa casa, para dentro da igreja, para outras pessoas. Influência ruim. No mundo daquela época, Salomão se tornou modelo de riqueza, modelo de esplendor, e muita gente o invejava. Padrão errado, formando pessoas erradas. Aí vem Jesus, Mateus capítulo 6, do verso 28 a 30, e diz assim: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Quem já leu isso? Olha o que Jesus disse do homem mais rico. Irmãos, alguém aqui tem lençol de linho do Egito? Tem aí? Tem para vender. Tem para vender, egípcio aí. É gostoso, hein? Tem alguns hotéis que você vai de vez em quando, você falou, porque eu não tenho desse lá em casa. Quem já vestiu camisa? Eu ganhei uma camisa uma vez, uma irmã em São Paulo. Eu usava ela uma vez a cada 6 meses para não desbotar. Mas sabe, queridos, isso não é o padrão. O problema é quando a gente põe umas coisas na cabeça como padrão. O que vem de Deus não causa dor. Mateus 6, 28 a 30 diz assim: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo. Se Deus cuida do lírio, como mais fará pela vida da gente? Meu Deus. Priorize o reino, irmão. Priorize o teu Deus. Devolva a honra para o Deus de Israel. Diga não para as coisas que estão tentando perverter o coração. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também é vaidade. Adivinha quem escreveu isso? O homem que ficou velho e disse: eu caí. Eu caí. Oliver Goldsmith, um poeta inglês, escreveu assim num dos seus versos: de mal a pior vai a terra, e a males maiores se expõe quando a riqueza acumula e seus homens se decompõem. Eu disse a você agora há pouco que eu não consigo entender a espécie humana, irmão. As pessoas pedem uma pizza inteira, comem 2 pedaços e jogam o resto no lixo. Com milhares de crianças passando fome. Aqui no Brasil nós temos crianças que nunca comeram um pedaço de pizza. Eu vejo alguns pais que não põem limite nos seus filhos, dá um pão inteiro para a criança comer, a criança dá 2, 3 mordidas, larga o resto em cima da mesa e joga no lixo. Olha, querido, o que a gente está fazendo com a bênção de Deus? Alguém disse com sabedoria que é bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu sou testemunha. Numa vaidade minha, quase me levou a perder a fé. A vaidade da fama me atingiu.
me tornei um dos mais desejados pelas equipes operacionais. Tudo que ia fazer, chama ele. Isso vai entrando na gente, a gente vai começando a ficar, sabe? Eu tocava bateria na igreja. Eu comecei a ter um bloqueio para tocar. Eu comecei a ter dificuldade para encarar Deus no templo. Eu era bom aí fora, mas aqui no templo não tinha mais moral. Todo mundo começava a dizer, não, chama ele. O telefone tocava 2, 3 da manhã, falou, cara, você tem que vir para cá, não sei o que. Eu falei, cara, não, vem para cá. Aí você chegava, ele chegou, vamos fazer. Ia fazer alguma coisa, eu estava entre a lista dos 12. Era 1, 2, 3 Kleber, 1, 2, 3, 4, 5 Kleber, não sei o que. Pá, tá. Você começa a achar que você é o... Aí um dia, o Espírito Santo me pegou. Disse assim, quem é você? Assim, do jeito que eu estou te falando. Quem é você? Eu sozinho. Disse, quem é você? E não parou aí. Foi para isso que você pediu? Eu desmontei. Falei, olha o que você está se tornando. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Me senti um lixo, um covarde, um sujo. Me senti como se eu tivesse usado Deus. Porque muita gente prestou, eu prestei um. Provérbios, capítulo 15, do verso 15 ao 17 diz, é melhor o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Eu vejo pessoas perdendo a visão espiritual, abrindo mão daquilo que é certo, sem orar, sem pedir discernimento, sem nada, por algo que ele põe na cabeça e vai. Irmão, a bênção do Senhor não está no boi cevado, a bênção do Senhor está quando ele diz, eu te abençoarei. Adianta ter boi cevado e ter ódio na mesa? Não adianta. A rainha de Sabá, queridos, ela viu um governante habilidoso em palavra, construtor, escritor, poeta, especialista em diversas áreas, detentor de vários talentos. Ela era sábia, mas ela teve que render-se diante da superioridade de Salomão. E sabe o que eu olho para esse texto? É que a vontade de Deus para os seus filhos é que a grandeza dele se manifeste na nossa vida, não para a nossa glória. Deus não quer você de qualquer forma. Entenda o que Deus está nos falando. Deus quer nos ver bem, mas para que o nome dele resplandeça em nossa vida, e o incrédulo diga, o que você tem? Você diga, Deus na minha vida. A tua inteligência, o teu dinheiro, o teu patrimônio. A gente não pode nunca se ensoberbecer com a fama, com o crédito, com a conta, com o saldo. Eu tenho um cartão de crédito de 30 mil, de 50 mil. O meu cartão tal, querido, isso não é nada. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer, o que você tem? Eu conheço este homem. As pessoas olharam para os discípulos e disseram, eu conheço eles, eles são pescadores. Eles não estão bêbados, o que eles têm? Pedro disse, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito. E aquela palavra Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. O ápice desse relato, querido, é que Salomão recebeu de Deus capacidade para solucionar todo tipo de questão. Tudo que levasse a ele, aplicava a sabedoria. O homem mais sábio da terra. Mas falhou por não colocar em prática em sua própria vida. Sabia muito, mas falhou com ele mesmo. Quando ele deveria de trazer para a sua vida a aplicação da verdade. O homem mais sábio da terra. Perdeu para ele mesmo. Perdeu para o seu coração. Sábio não é aquele que encontra resposta para tudo,
mas o que ouve os ensinamentos divinos e os aplica em seus caminhos. Este é o sábio. Pessoas que batem no peito e falam: não preciso dele, não preciso dela, não preciso de você, não preciso desta igreja, não preciso deste pastor, não preciso da esposa, não preciso do marido, não preciso... Salomão começou a achar que ele era o cara e começou a fazer coisas que Deus não autorizava. Deus nos dá liberdade para fazermos o que nós desejamos, porém nossas escolhas são frutos do uso dela. Ele quis fazer taças de ouro, faça. Quis fazer 200 escudos de ouro, pavés, fez. Quis fazer 300 mais de ouro, fez também. Ele fez. Quis ter cavalos, Deus disse: não multiplique esse cavalo, não multiplique esposa, não multiplique cavalo, não desça ao Egito. Ele fez tudo. A primeira esposa de Salomão foi do Egito. A primeira. Sabe qual foi a mulher que Salomão amou? Com tudo isso de mulher, ele amou uma. Fala a verdade. A sunamita. Foi essa. O homem mais inteligente. Deus não impediu Salomão de fazer o que ele quis. Embora muita coisa não fosse da vontade dele. Eu tenho medo disso para a minha vida. Quando eu ponho algumas coisas na minha cabeça, eu quero, e muitas das vezes tudo está mostrando que não vai dar certo, que não é para fazer, mas eu quero. Deus está usando pregador, Deus está usando líderes, Deus está usando uma situação, e eu estou dizendo: não é de Deus, não é de Deus, eu quero ouvir aquela palavra. E muitas vezes ainda põe para fora, o diabo pega. Fala: ele quer. Nem sempre Deus vai nos impedir das loucuras que a gente quer. Deus não impediu Salomão, mas a bênção do Senhor se tornou para Salomão uma maldição. Sabe, irmãos, eu tive amigos da igreja na minha vida. Amigos que a gente saía junto quando a gente era mais pobre. Mas eles alcançaram alguns níveis. Eles não podem mais estar com a gente. Eles não têm mais tempo. Quando se encontra é só oi. Eu fico às vezes assim: caramba, meu. A gente rachava uma tubaína junto. Comprava um pastel, dividia em 6. Dava risada, tirava onda um com o outro. As coisas mudam. Não devia ser assim. Quando não ouvimos mais o Senhor e a sua palavra, nós assumimos em rebeldia as consequências. Quando nos achamos sábios demais, às vezes nos passamos pelos mais tolos dessa vida. Abra sua Bíblia comigo e eu fecho a palavra. Esse homem que eu acabei de falar um pouco sobre ele escreve Eclesiastes e Provérbios. Olha, depois que ele caiu, depois que ele tomou a rasteira, porque ele fez tudo o que ele quis, a soberba, as coisas tomaram conta do seu coração, ele amou muitas mulheres. E os relacionamentos fora da palavra nunca vão dar certo. Traz junto consigo a falta da proteção do Altíssimo. Seja comercial, seja o que for. Olha o que esse homem escreve. Quando ele está velho, quando Deus falou para ele assim: por causa da tua rebeldia, dividirei o trono. Levantará de dentro da tua casa e dividirá em 2. Ele teve que viver sabendo que isso ia acontecer. Eclesiastes capítulo 2. Este homem, depois que tudo isso lhe acontece, está velho,
ele escreve o seguinte, verso 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que foram as minhas mãos, que fizeram minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estupidez. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, ou seja, a estupidez. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi, eu, que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa assim. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Também, Aguinaldo, odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, em que houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Também me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade de grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pois, quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador, dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. É isso que Deus faz. Quem coloca Deus em segundo lugar, está correndo um grande risco de Deus tirar de você e entregar para o justo. Pegou? Pode ter oração contrária.
Pode ter palavra errada, pode ter desejo que for, andou com Deus, é abençoado. Está escrito: ao homem que inverte os valores, vai trabalhar, não vai ter. Ao contrário, vai acontecer o que Deus fez com Israel no Egito. Manda que entregue vasilhas pendentes de ouro. Israel entra pobre no Egito e sai rico do Egito. Meu Deus. Esta noite, eu tenho esta palavra no coração. Meus irmãos, não deixe a bênção virar maldição. Não deixe o teu emprego virar maldição. Não deixe o teu talento virar maldição. Não deixe a tua sabedoria virar maldição. Viva com Deus. O homem mais inteligente da terra disse assim: fui um tolo. Pura vaidade. 700 mulheres, 300 concubinas, 500 escudos de ouro, taças de ouro, vestes de linho puro. Perdeu para ele mesmo. Deus não impediu Salomão de fazer as loucuras. Quem está entendendo, diga: eu entendi. Deus nunca me impediu de fazer as minhas loucuras. Algumas eu pago a conta até hoje. Algumas loucuras da minha vida, eu só peço para Deus me ajudar, mas eu pago a conta até hoje. Não foi falta dele falar, e não foi falta de eu conhecer as Escrituras, fui eu quem quis. Tem dias que são difíceis. É nessa hora que o Espírito dele vem e diz: eu te consolo. Não troque a bênção pela maldição. Faça a vontade de Deus e habitarás sobre a terra. E comerás o melhor dessa terra. Lembre-se que não vale a pena ter um boi cevado na mesa e ter ódio, irmãos. Carne está caro, sim ou não? Ah, você falou baixinho, então não está crise para você não. Carne moída com batata, está comendo, querido? Tá, gostoso, né? Lógico que é, se não é para você, é para mim. Aquela carne moída gostosinho, com cheirinho verde ali e tal, pá. Ah, pastor, mas e a picanha? Olha, faz tempo que eu não a vejo. Mas eu vou falar uma coisa para você, hein? Lá em casa, o ódio não está na mesa. Tá não. Tá não. Algumas coisas a gente está precisando, mas vai vir. Vai vir. Não troque, irmão. Não troque, não. Não faça como Salomão, que Deus não impediu ele de fazer loucura. Não faça loucura, porque algumas loucuras da vida vão trazer conta cara. A igreja está entendendo? Deus inquietou o meu coração essa palavra desde segunda-feira à noite. O homem mais inteligente, mais poderoso, não houve outro mais rico e mais poderoso. Deus só deixou ele fazer o que ele quis. No final da vida, Deus falou: vai acontecer isso, mas você vai continuar. Que esta noite, eu e você, alinhemos algumas coisas que talvez pudessem estar. Talvez eu preguei só para mim mesmo essa noite. Talvez eu tenha pregado para mim mesmo essa noite. Não vale a pena possuir, ter por um capricho. Eu quero, porque se não for para ser meu, eu não quero. Querida, cai na real. A bênção de Deus não vai trazer dor. Cai na real, irmão. Quando Deus quer abençoar a gente, Ele abençoa a gente em cima d'água, abaixo d'água. Deus abençoa a gente em Lodebar. Deus abençoa a gente onde for, irmão. Amém? Recebe?
Fique em pé, em nome de Jesus.